Hey pessoal, eu sou a Ali e sejam bem-vindos a um voice-over de um treino que eu fiquei muito feliz com o Fantástico. Se não, posso dizer que é um dos melhores treinos que eu já fiz com o Fantástico. Nesse treino a gente tava com o professor novo, que é o Léo, que é outro Léo, não é o último Léo, é outro Léo. E essa foi a primeira vez que eu tive um treino guiado só por ele. Nesse treino, a gente já tá galopando, porque provavelmente se estamos galopando, eu não tenho o footage do começo do treino, não tenho ali a gravação do passo e trote. Mas geralmente com o Fantástico, o que tá acontecendo? Ele ainda pesa demais dependendo do trabalho que a gente faz. Então uma estratégia que tá funcionando pra mim e pra ele é que eu não posso pedir muito pro Fantástico, principalmente se ele vai saltar, se ele vai fazer muita transição, se o trabalho vai ser tipo todo esse assim, ele não pode não é nem ficar estressado, mas ele vai ficando nervoso conforme a gente vai pedindo muita coisa pra ele. Então, assim, fazer círculos é ótimo, fazer círculos é muito bom. Fazer muitas transições, muito trote galope, às vezes é bom, às vezes é ruim, depende. A longa e curta também depende. Então, tem coisas que eu ainda preciso dosar muito melhor, tipo, o que eu fiz que deu errado e o que eu fiz que deu certo. Mas, em geral, quanto menos coisa eu faço, melhor o cavalo fica, porque ele vai ficando pesado e nervoso e agitado e com um pouco de raiva até conforme o tempo vai passando. Então, o treino ser leve, o treino ser tranquilo, ser um aquecimento leve para ele é o melhor. Todas as transições foram boas até agora. Então a gente teve uma partida do galope bem tranquila agora para a esquerda. A gente começou pela direita, que é o pior lado dele. Aí a gente já fez ele ficar calminho para a direita e agora a gente vai para a esquerda, que é mais fácil para ele. E ele não vai brigar tanto, né? É o que esperamos. Eu percebi que quando eu começo pelo lado mais fácil, no lado difícil ele tá tipo difícil real, sabe? Então é muito mais benéfico pra ele começar pelo lado mais difícil, se acalmar ali e for fazer a facilidade dele. É um pouco de alívio pra ele. E aí vocês veem que eu tô, tipo, fazendo círculos bem grandes, não pedindo nenhuma mudança de ritmo. A gente tá nesse ritmozinho tranquilo. Eu não tô pedindo pra ele fazer a longa em curta, porque da última vez que eu fiz a longa em curta o cavalo pirou. Então, sem a longa em curta hoje. Mas pra gente tirar aquele errinho que me fez errar tantas distâncias nos últimos treinos, né? Deixar o cavalo amplo, deixar os meus dedos abertos, a rédea apoiada nos meus dedos, mas os meus dedos abertos para o cavalo conseguir se ampliar. E aí vocês conseguem perceber que assim, eu gostei muito desse ritmo, ó, ele tá amplo, ele tá se esticando, ele não tá encolhidinho naquele galopinho como se ele fosse fazer uma pirueta. Pra mim, ó, isso aí, e ele relaxado é ótimo. Dá pra gente saltar tudo que a gente precisar. E vocês vão ver que foi, tipo, bem assim mesmo o treino, sabe? O treino com ele foi incrível. Esse foi um dos melhores treinos que a gente fez juntos. E vocês vão reparar que, conforme o tempo vai passando, ele vai ficando cada vez mais nervoso. O exercício seria saltar X, galopar até o final da reta, transição ao trote, passar o cavalete ao trote, pedir o galope de novo e ir para o próximo X. Vocês vão perceber. Eu não gostei muito dessa transição porque ela foi muito na mão. E a transição ela é corpo primeiro, rédea depois. Um dos motivos principais pelos quais o Fantástico acabou ficando um pouco nervoso nesse treino também foi por causa desse meu erro nas transições, pegar muito forte na boca antes de sentar, por exemplo. Aí ele passou bem ao trote, muito bem ao trote, e a partir do galope. A gente podia ter demorado um pouquinho mais para partir ao galope, a gente podia ter partido quando eu tivesse bem na curva, encurvar ele certinho e aí pedir a partida e não fazer uma partida com ele caindo sobre as espadas. Foi um salto bom. O professor, nesse momento, ele estava literalmente falando para mim tentar dar esses saltos pequenos para começar, sabe? Não deixar o Fantástico se afobar na frente do obstáculo. Então a gente queria ele calmo, realmente.
Em alguns momentos a gente estava tendo essa dificuldade para partir o galope para o lado direito. E isso continua acontecendo até o final do treino. É bem raro hoje em dia eu ter dificuldade com ele em partidas, esse salto foi muito ruim. Porém, às vezes ele fica nervoso querendo prever o que a gente vai fazer, e quando ele percebe que é galope, ele quer galopar pro lado que é mais fácil para ele. A forma como ele estava ficando no trote estava incrível, porque por mais que ele pareça pesado, eu juro pra vocês que ele não estava pesando. Ele fica mais leve, essa partida foi bem ruim, mas ele fica mais leve quando a cabeça dele tá baixa do que quando a cabeça dele tá alta. Às vezes ele consegue ficar encapotado com a cabeça alta, mas não com o pescoço esticado, é um sinal de relaxamento e submissão. Esse salto foi bem ruim. E esse salto foi um divisor de águas pra mim. Porque eu comecei a ver essas distâncias embaixo e falei, não, calma aí. Eu quero essas distâncias embaixo com o cavalo. Eu não quero que o cavalo salte desse jeito, sabe? E aí, o que começou a acontecer? A gente primeiro começou a ir pelo outro lado, né? Fazer o mesmo exercício, só que inverso. Partindo primeiro pro esquerdo. Eu falei, bom, eu não quero que ele dê mais essas distâncias baixas. Então, eu vou continuar com a pressão de perna e colocar uma pressão de perna um pouco mais forte na frente do obstáculo para confirmar para ele uma distância mais de longa. E aí a gente teve esse salto maravilhoso. E eu fiquei, tipo, muito feliz, porque era exatamente o que eu queria. Eu queria que ele se usasse, sabe? Ele não ficou nervoso depois nem nada. O fato dele ter ido para a direita depois do salto é uma mania minha que eu preciso tirar, de pegar muito na rédea de fora depois do obstáculo e não manter o cavalo reto. Isso eu faço por uma mania de querer organizar os pés do cavalo depois do obstáculo, sabe? E eu preciso tirar isso. O cavalo precisa se organizar ou ser organizado mesmo reto. Para esse lado, as partidas ao galope foram mais fáceis, porque ele esperava um pouco mais e as partidas para o galope para a esquerda são mais simples, porque é o lado melhor dele. Eu também não gostei dessa transição muito bruta. Mais uma vez, eu não gostei daquela transição. Preciso melhorar as transições com ele. Tem muito tempo para retomar. Precisa ser bruto. Meu professor mesmo tá falando, não precisa ser bruto. Eu, além de usar uma embocadura muito forte com barbela, distância ruim, a gente conseguiu seguir um pouco mais reto. E ele relaxado no trote. Eu garanto pra vocês que ele não estava pesado. Quando ele estica a garganta, quando ele estica em direção ao chão, essa posição é ótimo. Quando ele pesa com a cabeça alta, não. Mas isso aí é muito bom. Ficou um pouquinho nervoso quando viu as varinhas, mas fez essa passagem perfeita. E agora eu gostei dessa partida do galope depois. Só que ele errou os pezinhos, né? Ele partiu certo e depois ele trocou os pezinhos. E outro salto maravilhoso com uma distância muito boa. O que aconteceu aí, né? Eu não queria ser bruta, não queria pegar na rédea de jeito nenhum. Acabou que a gente só conseguiu fazer essa transição lá no final da reta. Então, é a dosar, né? É a dosar o eu não quero ser bruta, mas eu preciso que essa transição seja rápida. Levanta a mão. Outro salto muito bom, embora não tenha sido aquele salto grande, nem precisa sempre ser aquele salto grande, foi uma distância boa, ele foi tudo certinho, essa transição foi muito melhor, gostei da forma como ele já caiu no trote seguindo e tudo mais. Não é um trote, ele não fez uma transição onde ele queria parar, ele fez a transição já seguindo ali no trotezinho impulsionado, então ótimo, porque a transição decrescente é sempre crescente. Opa! Aí a gente se afobou um pouco na passagem das varinhas e a partida do galope foi muito rápida. Eu deveria ter esperado um pouquinho mais, chega na curva igual foi na anterior. Levanta a frente dele, vamos. Levanta a mão. Outro salto muito bom.
Eu acho que eu deveria ter relaxado um pouco mais o cotovelo, não percebi o pescoço dele indo, né, para ele se usar mais o corpo na hora de saltar. Então eu deveria esticar mais a mão para ele conseguir se usar de uma forma melhor. Nessa hora foi a confusão, né? Final do treino, ele vai ficando irritado, estressado. E ele começou a mudar de lado maravilhosamente bem, porém não era isso que a gente queria. O que eu tava tentando fazer era partir da galope pro lado direito com ele. Só que foi bem difícil, primeiro, manter ele reto, né? Ele queria sair no galope já no pé errado. Ótimo salto. Talvez um dos melhores que eu dei aí, porque aí eu consegui sentir o meu braço mais relaxado, consegui sentir o meu corpo sendo usado de uma forma certa. Só que essa transição de novo não foi tão boa, porque é aquela transição decrescente onde o cavalo quer parar e não o cavalo querendo seguir no trote, né? A anterior foi muito melhor. A gente sempre tem esses segundos perfeitos onde uma passagem tem uma coisa boa e outra coisa não tão boa. De novo, ele se afobando na frente das varinhas. Essa foi a pior passagem dele dentro dos cavaletes, porque ele realmente quis galopar dentro dos cavaletes. Então, como era a última passagem do treino que a gente tava fazendo, ele já tava assim, nervoso, com raiva, né? Tipo, meu, chega. E outro salto muito bom. Vai, continua pra frente. Aí. Bem melhor já. A gente vê que tem muitas coisas para melhorar, só que se esse cavalo continuar nessa mentalidade, seria perfeito para todos os treinos que eu fizer daqui para frente com ele. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Conheça meu site, aliaquestion.com.br. Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, se ele te ajudou em alguma coisa, se você tem alguma dúvida ou dificuldade sobre com o hipismo, para ver se eu consigo te ajudar. Um beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo e tchau, pessoal!